Eu saúdo os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Gostaria de expressar minha imensa satisfação de estar aqui, mais uma vez, para falar sobre esse tema que é tão precioso aos nossos olhos, quando se trata da questão das figuras de linguagem da Bíblia, porque isso nos faz mudar o nosso foco, não é? A nossa forma de ler a Bíblia. Não podemos ler todos os versículos bíblicos literalmente, precisamos estar atentos às figuras de linguagem, e hoje eu vou tratar de uma forma específica dos livros poéticos. Não é? E o professor Caramudo tinha me dado uma missão na semana passada, não foi, professor? Para falar sobre a questão da poesia. Que a poesia, como ele falou tão bem no comentário da lição 1 de Jó, que diz respeito ao aspecto interior, ao mundo interior do homem. Então, a poesia, ela é a expressão da alma. É como se as cordas do coração vibrassem e este homem começasse a falar o que se passa no seu interior. Então, você vai saber realmente o que ele pensa, o que se passa no seu coração através da poesia. Então, quando você tem essa ideia do que ele pensa, do que ele sente, do que se passa no seu coração, o texto é poético. Então, você tem isso, essa informação diversas vezes na Bíblia. Não é? Você tem essa informação diversas vezes no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, quando Moisés canta, quando Miriam canta, você tem essa informação em Samuel, quando Ana canta, você tem essa informação em 1 Samuel, quando Ana canta, você tem essa informação em 2 Samuel, com Davi cantando, louvando ao Senhor. Então, você tem essa informação lá em Lucas, quando Maria canta, quando João canta. Tem até mesmo na carta aos Romanos, quando Paulo canta, não é? Fala da nova dimensão que nós vivemos em Cristo, não é? Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Romanos ou Coríntios, se eu me confundi agora, me perdoe. Então, você tem essa dimensão do pensamento deles quando eles expressam os seus sentimentos, e isso vai abarcar em torno de 1/4 de toda a Bíblia. Então, são apenas 7 livros bíblicos que não contêm poesia. Os demais todos têm algum trechinho que tem poesia. Em Isaías, em Jeremias, nos profetas, né? Em Abacuque. Abacuque é um livro repleto de poesia. Então, isto tudo vai nos mostrar que a poesia, ela faz parte do ser humano. E poesia, ela é uma expressão de homens que não tiveram medo de se expor, né? Porque a impressão que se teve durante algum tempo que a poesia era algo de gente um pouco fraca, que não tinha muita firmeza, né? Que não se pode revelar sentimento. Não, você vê Davi, um guerreiro, um homem forte, que comandava exércitos, não tinha medo de expressar seus sentimentos. No momento certo, no momento adequado, ele se prostrava diante de Deus e falava dos seus sentimentos. Não tinha medo de reconhecer que pecou. Então, a poesia também é dos fortes. Aqueles que têm coragem de se revelar, aqueles que têm coragem de se expressar, também fazem uso da poesia. Nós cantamos na igreja
né, usando a harpa cristã, e expressamos o nosso sentimento para louvar a Deus usando a poesia. Agora, para usar essa poesia, nós usamos na Bíblia textos que são escritos em forma de prosa, em linhas compridas, pontuados, não é? E também usamos textos escritos em forma de poema, que existe uma diferença entre poema e poesia, não é a mesma coisa. Poema e poesia. Poema é a forma, poesia é o conteúdo. Às vezes o texto está escrito em forma de prosa, não é? Ele está escrito de forma normal, uma linha que começa do início até o final, normal, como nós escrevemos um texto normal, só que o conteúdo é poesia, porque o autor está expressando o seu sentimento. Mas a forma é prosa, não é poema. É poema quando nós vemos, por exemplo, os hinos da harpa cristã, que eles são escritos em verso, não é? Linhas curtas, com rima, agrupados em estrofe, não é? Nós cantamos a primeira estrofe, depois cantamos o coro, aí vamos para a segunda estrofe, voltamos para o coro, não é assim que nós cantamos? Então, esses sim estão escritos em forma de poema. Agora, há algumas traduções bíblicas que até colocaram os salmos, por exemplo, em forma de versos, não é? Mas a poesia hebraica, de certo modo, ela não tem esse cuidado de escrever, não houve esse cuidado de usar a rima. Eles mantêm a aliteração, os sons parecidos, as assonâncias, os sons das letras parecidos, a aliteração, a assonância, o som das vogais parecidos, e os paralelismos, que nós já vamos mostrar para vocês, e os acrósticos. Mas não tem essa organização em versos como nós usamos na nossa harpa cristã. No caso da poesia hebraica. É diferente da nossa poesia aqui, do nosso poema aqui. O poema hebraico tem uma formação diferente do nosso poema. Então, a nossa harpa cristã é formada assim. Então, por exemplo, nós cantamos, por exemplo, 187. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Ele está escrito em forma de poema, não é? Versos curtos, tem rima e tem a expressão do sentimento, não é? Então ele é poema e poesia, porque há a expressão do sentimento. Alguém está dizendo que quer chegar mais perto de Deus. Ele tem essa necessidade de estar mais perto do Senhor. Agora, se os irmãos pegarem um outro hino da harpa, agora, eu esqueci o número, mas é aquele: debaixo de umas muito formosas tamareiras, estando já Beceba na escuridão, as aves escutando entre as roseiras, se vê andar o patriarca Abraão. Seu coração perante Deus está aflito, pois quer que eu sirva sem murmuração, e com amor pergunta ao Senhor bendito: o meu amado filho, queres tu então? Olha, ele está escrito em 380 da harpa cristã, lembrei agora. Então você olha para esta canção e você vê, está escrito em versos, tem rima, é um poema.
Mas, na verdade, é uma narração. Ele está contando a história do sacrifício de Abraão. Ele não está falando do sentimento dele, ele está falando ele está contando como foi que Abraão fez o sacrifício do seu filho. Então, é uma prosa em forma de poema. Então, os irmãos estão percebendo como funciona? Deu para perceber aí as diferenças? Eu gostaria de mostrar isso para vocês. E agora nós vamos apontar mais uma outra questão que funciona bastante na poesia. É uma palavrinha que se usa bastante, é a subjetividade. O que quer dizer isto? Diz respeito ao sujeito. Na poesia predomina o sujeito, o eu lírico. O eu lírico quem fala. Nem sempre o eu lírico é a pessoa em si. Às vezes é um eu criado para o poema, para a poesia. Mas existe um eu lírico que fala. No entanto, na poesia predomina o sujeito, é a pessoa que se expressa. E você vai perceber isso em todo o texto. Então, você vai olhando para o livro de Jó, o sujeito Jó quem fala. No livro de Provérbios, você vê o Salomão sábio quem fala. O Salomão apaixonado quem fala. O Salomão na velhice quem fala. Então, você vê que é a voz do eu quem fala mais alto. E ele expressa os seus pensamentos. Tá bom? Vamos apresentar algumas telas e eu vou apresentar para vocês algumas características desses poemas. Então, vamos aumentar um pouquinho o tamanho. Os irmãos estão vendo? Então, a linguagem poética expressa o mundo interior do autor. Lembrando que esse autor viveu num contexto cultural distinto do nosso. Então, ele vai ressignificar esse espaço no qual ele viveu e ele vai trazer elementos deste espaço para o nosso conhecimento. É importante observarmos esse aspecto, porque a literatura ela faz parte de um contexto cultural e social que é necessário analisar no momento em que estamos fazendo a leitura dos textos. Porque, por exemplo, se nós observarmos o texto de Cantares de Salomão, nós vamos ver que ali há alguns elementos que fazem parte do espaço geográfico local. Por exemplo, as vinhas, os pastores, a vegetação, não é? Os animais característicos do local. Então, são todos. Então, o que nós podemos ver aqui é que o autor do texto poético e de um texto literário qualquer, ele vive num mundo, viveu num mundo ou vive num mundo distinto do nosso. Então, ele vai ressignificar os elementos, ele vai dar a esses elementos do contexto cultural no qual ele está um significado que ele considera dele, não é? O significado que ele dá a esses elementos. Por exemplo, o que as éguas dos carros de Faraó significavam para Salomão? As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó minha amada, não é?
Então, por exemplo, no nosso contexto cultural, as éguas do carro de Faraó não significam muito, mas naquele contexto cultural, elas tinham muito significado, porque Salomão adquiriu as éguas do Egito, que eram as melhores. Então, ela, para o contexto cultural, tinha tudo a ver. Então, ele ressignifica a amada comparando as éguas do carro de Faraó. Ou seja, ela fazia parte daquele contexto cultural. Não é? Então, e para decodificar os sentimentos, se utiliza o quê? As imagens, a rosa, as cabras de Gileade, a flor, para falar de elementos que perturbam, se usam as raposinhas. Então, são elementos que faziam parte daquela realidade natural, da realidade cultural, ressignificando. E para nós compreendermos, nós precisamos estudar a cultura, estudar o que aquela imagem representa para compreender o que o texto quer dizer. Não é? Porque o potencial imagético do texto poético é fantástico, mas na hora de você interpretar, é necessário você verificar o que aquela figura representa. Então, a Bíblia é isso. Além de ser o livro mais importante que já existiu, é o livro mais rico em questão de linguagem, porque a linguagem bíblica ela é extremamente rica, ela possibilita diversas leituras e, infelizmente, agora tem até um pessoal que está discutindo a questão da obra aberta, né? Baseado no pensamento de Humberto Eco, e tem aquela turma que está querendo colocar isso com relação à Bíblia, dizendo que a Bíblia é uma obra aberta e que você pode fazer a leitura que você quiser. Isso aí é um perigo. E esse tipo de pensamento não pode fazer parte entrar no meio do povo de Deus, porque se cada um fazer a leitura que quiser do texto bíblico, vai virar uma bagunça. E a palavra de Deus tem uma mensagem específica. E cada imagem no texto tem uma informação. E cada palavra tem um endereço, tem uma mensagem específica. Ontem nós aprendemos que a palavra de Deus é nova a cada manhã, ela traz uma novidade, mas a mensagem é a mesma. Ela pode trazer uma novidade, mas a mensagem da palavra de Deus é a mesma, o texto é o mesmo. Ele pode falar com você de diversas formas, mas o texto é o mesmo. Então, não podemos querer atribuir o significado que quisermos, porque a palavra de Deus não é assim. Isso não se coaduna com a palavra de Deus, não é? Então, a linguagem da palavra de Deus é a linguagem que é interpretada pelo Espírito Santo, porque Jesus disse que mandaria, né, enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. E se a palavra é do Senhor, é o Senhor que vai nos ensinar a sua palavra. Não podemos nos dar ao luxo de interpretar a palavra do Senhor de qualquer jeito, da forma que quisermos. Então, a linguagem nos diz muito sobre o tipo de poesia que foi reunida. A poesia é uma forma de expressão autêntica dos lábios do homem ao ouvido de Deus.
E daí você tem a ideia da franqueza, do sentimento sem disfarce. Não é? Quantas vezes você se deparou no livro dos Salmos com as confissões de um Davi que, sem disfarce algum, se expressou diante do Senhor e não teve medo de se manifestar, não é? A linguagem foi uma dádiva de Deus, que Deus deu ao homem, e ela foi dada ao homem para que ele se expressasse, para que ele se manifestasse. A linguagem é um presente de Deus, e através dela o homem pode usá-la como instrumento de vários artifícios, não é? E atribuir vários significados. E um dos instrumentos que Deus deu ao homem para usar e manifestar-se, usando vários significados, é o poder de salmodiar, é o poder de louvar. E interessante é que quando as pessoas começavam a louvar, você vê que as pessoas ficavam cheias do Espírito Santo. Então, você percebe ali que é uma concessão do Senhor. É um poder recebido da parte do Senhor, não é? Então, a linguagem é realmente um dom de Deus. É uma riqueza dada pelo Senhor. O poder de louvar, o poder de exaltar ao Senhor. E nos Salmos, que podem também ser considerados como gênero salmódico, cujo título hebraico para a coleção dos Salmos é Terrilim, que quer dizer louvores, que vem de um verbo chamado halel, que quer dizer louvar, de onde veio a palavra aleluia, não é? Que quer dizer louvai ao Senhor. Nós temos, sem nenhum temor, dizer que esses textos são metafóricos. Metafóricos, têm bastante similaridades, semelhanças, comparações implícitas, imagens. Nos Salmos, nós vemos muitos animais de rapina, serpentes, flechas, carvões em brasa, pestes, não é? Não temerás espanto noturno, nem praga alguma que chegue à tua tenda. Não é assim? Você vê, olha, como os leões eles tentaram avançar sobre mim. Não é? Então, você vê o livro dos Cânticos, as metáforas, elas mostram as sensações, as impressões do autor do texto. Salomão mesmo, quem deu a Salomão esse poder de criar tantos cânticos, gente? Não foi Deus que deu a ele? Davi, que escreveu 73 salmos. Eu vou dizer aqui, não é um dom de Deus esse poder imagético, esse poder de usar a imaginação, de escrever esses textos lindos, maravilhosos? Vai dizer que é algo só natural de usar a linguagem assim? Não, isso é um dom de Deus, esse poder de usar a linguagem de uma forma tão maravilhosa. Assim como Davi escreveu 73 salmos, Salomão criou ao todo 1.005 cantigas, como está lá em 1 Reis 4:32, e nessas cantigas ele usa das metáforas de uma forma maravilhosa, e os provérbios foram mais de 300. Além dele ser um cantor, não é? Cantor que sabia cantar, tanto que é o cântico dos cânticos, é um superlativo, é como se fosse maior do que os cânticos que já existiam. Aquele é o cântico maior, cântico dos cânticos, como há em algumas traduções. Ele fez mais de 300 provérbios. Além de cantar bem, ainda era um excelente mestre, né? Com aqueles provérbios que tantos ensinamentos nos deixam.
E daí nós vamos falar da metáfora. A metáfora é uma comparação abreviada. O que é isso? Comparação abreviada. Falando de metáfora, nós, pentecostais, amamos uma metáfora. Quem já não chamou um irmão? E aí, vaso? Olha aquela irmãzinha, chama aquela irmãzinha aqui para orar, que aquela irmã é uma canelinha de fogo. Ou seja, ela é como uma canelinha de fogo. Ele é como um vaso, fazendo remissão ao oleiro. Então, você vai usar de elementos que fazem a remissão comparando aquela pessoa, dando a ela as características. Tá? Então, aqui nós usamos algumas metáforas presentes no Cantares, não é? Jardim fechado és tu, irmã minha. Ou seja, jardim fechado. Você, minha esposa, é um jardim fechado. Então, isso fala da descrição da esposa. Aí, se você quiser aplicar a igreja, você fala, a igreja tem que ser um jardim fechado. Não é tudo que acontece da igreja que a gente vai colocar lá no Facebook. Não é às vezes acontecem algumas coisas erradas na igreja, o pessoal põe bem no YouTube. Aí todos ficam sabendo, não é? Então, ó, jardim fechado, não é tudo que acontece que você sai espalhando por aí. Irmã minha, esposa minha, manancial fechado, ou seja, dela só brota coisa boa, fonte selada. Aí também já o professor Caramudo já escreveu um estudo uma vez que falou que a fonte selada também diz respeito à virgindade, à pureza da mulher. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas, também do que emana dela? Ou seja, ela é como uma fonte, como o poço das águas vivas. Porque tem algumas esposas que, quando abrem a boca, misericórdia. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Esta fala é da esposa. Eu acho que todos aqui já devem saber. A fala da esposa, como a rosa de Saron e o lírio dos vales, que cresce em meio os espinhos. É a esposa que sabe lidar com a dificuldade. E a rosa de Saron que cresce lá no meio do deserto. Ou seja, esse tipo de vegetação existe no deserto. Agora, é importante até que nós conheçamos. Agora aqui, muitos touros me cercaram. O que é esse touro? Que figura representa esse touro? Fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Ou seja, o salmista usa aqui figuras de animais para falar dos seus perseguidores. Então, essas aqui são metáforas. Jesus mesmo usava as metáforas para se referir a si mesmo. Eu sou o pão da vida, eu sou como o pão. Mas ao invés de ele falar eu sou como o pão, ele dizia eu sou o pão. Eu sou a água, quem beber de mim nunca mais terá sede. Eu sou como a água. Eu sou a videira, eu sou o bom pastor. Ou seja, ele não era pastor, ele não era videira, mas ele relacionava àqueles elementos qualidades atribuindo-os à sua pessoa. Então, isto é a metáfora. É como algumas pessoas dizem, minha sogra é uma cobra. Ou outros dizem, não, minha sogra é um anjo. Não é? Nem a cobra e nem é o anjo, mas tem qualidades de cobra e tem qualidades de anjo. Então, usou a metáfora.
Então, nós usamos a metáfora um bom tempo, diversas vezes. Pois, agora aqui, uma outra característica dos textos poéticos é o paralelismo sinonímico. O que é isto? É a utilização da primeira parte do versículo ser semelhante à segunda parte. Ou seja, existe uma relação de sinônimo entre as duas partes. Como aqui vocês podem ver, pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e prepara-te para a inquirição de seus pais. Ou seja, gerações passadas, inquirição de seus pais. São elementos semelhantes. Então, essa característica é frequente na poesia hebraica, o paralelismo. Ele sempre tem dois elementos semelhantes, que são paralelos. Eles ficam assim, ó, eles correm assim, juntos, um do lado do outro, assim, ó. Até que de riso te enche a boca e os teus lábios de júbilo. De riso te enche a boca, teus lábios de júbilo. Ou seja, ambos riem. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Ou seja, soberba é a mesma coisa que altivez de espírito. Precede a ruína, precede a queda. Não é? Sinonímico. Senhor mata e dá a vida. Faz descer ao Sheol e dele faz subir. Percebeu aí? Em 1 Samuel, no Cântico de Ana. Não agiu conosco conforme os nossos pecados, e não retribuiu conforme as nossas iniquidades. Ou seja, é um reforço a ideia, né? O paralelismo sinonímico é um reforço à ideia que ele emitiu antes. Aí vem o paralelismo antitético. No antitético, nós temos duas ideias paralelas, só que existe uma antítese, existe uma ideia de contrariedade entre as duas ideias. Então, olha aqui, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, não é o homem que dirige, é o Senhor. O homem planeja, mas o Senhor dirige. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Olha aí, a antítese. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo, o contrário do iracundo, apaziguará a luta. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Viu aí? E vem os provérbios de sentença. O que despreza o seu próximo carece de entendimento, mas o homem entendido se mantém calado. O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito mantém oculto. Então, são os provérbios que te ensinam como viver. São os provérbios de sentença. Existem também os provérbios de instrução. Ouve, filho meu, e ser sábio, e dirige no caminho teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Não é aquela orientação de pai para filho. Porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza. E a sonolência os faz vestir-se de trapos. Ouve teu pai que te gerou. Não despreza tua mãe quando vier a envelhecer. Essa é a instrução. E aí nós vamos para o livro de Eclesiastes, que Eclesiastes lembra é a palavra para igreja. Mas na raiz hebraica, o título hebreu é Kohelet, que vem de Kahal, que é assembleia ou congregação, que lembra o professor, que reúne as pessoas para transmitir os ensinamentos. Eclesiastes também é uma coleção de ensinamentos. Só que são aqueles ensinamentos que tratam
do sentido da vida e foca na experiência individual. Daí nós vamos ver o livro de Jó. Na estrutura em prosa, Jó é visto como arquétipo, modelo de paciência, não é? Na estrutura em prosa, que é de Jó 1, 2, 42, a partir do versículo 7. Ezequiel 14, 12, Jó é mencionado como modelo. Tiago 5, 10 a 11, Jó é mencionado como modelo. Mas na estrutura poética, nós já não vemos o Jó paciente. Nós já vamos vendo Jó lamentando o dia em que nasceu um homem. O dia que ele nasceu. Até teve um certo momento que ele falou, ai, quem dera eu tivesse sido um aborto oculto. Na prosa, ele suportou as calamidades, ele é recompensado porque ele foi fiel, porque ele aguentou, ele foi piedoso, ele confiou em Deus, ele até expressou que ele estava esperando o seu Redentor, é verdade, mas na poesia ele manifestou o seu descontentamento. Ele manifestou o seu descontentamento, mas é interessante você observar que mesmo manifestando o seu descontentamento, ele nunca deixou de confiar em Deus. E esse foi o segredo da vitória de Jó, porque ele falou de seus sentimentos, ele lamentou a sua sorte, mas ele não deixou de confiar em Deus. E por isso ele foi vitorioso. E aí nós temos a comparação. Estou tentando ir rápido aqui, porque nosso tempo é uma bênção, não é? A comparação, ela, tal quanto a metáfora, ela também trabalha com a metáfora é uma comparação, só que ela é uma comparação abreviada, ela não usa o como. Agora, a comparação, ela usa o como. Ela usa como, feito, tal qual, assim como, né? Ela pode usar os verbos assemelhar, sugerir, dar impressão. Então, vem aqui, né? Quem é esta? Eu até brinco, outra vez, na época que estava dando aula de hermenêutica, eu até comentei com os alunos, imagina você estar dormindo e acorda com a sua esposa lá com o cabelo todo bagunçado, mau hálito, e você lê esse versículo para ela. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Tem que ler, tem que pensar, é por aí. Mesmo que esteja lá, ó, cabelo fuar. Mas aqui ele usa como. Então, aqui no segundo, ele diz, a tua fronte é qual pedaço de romã? É qual pedaço de romã? Então, também usa comparação. Aí nós temos a metonímia. A metonímia é aquela relação de contiguidade. É como quando você compra um bombril, mas, na verdade, você compra uma palha de aço. Você diz assim, você compra gilete, mas, na verdade, você compra uma lâmina de barbear. É assim que nós lembramos da metonímia. Você usa uma marca como se ela fosse o todo. É como isso daqui, ó. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Ou seja, usa a casa como elemento total, o todo, mas quem é destacado, quem fica em segundo lugar, é a tenda, que é a segunda parte. Aí depois vem aqui, põe as suas bocas contra os céus, como o elemento maior, e o elemento menor é a língua. Então, aqui é a metonímia. Aí tem o contrário da metonímia, que é a sinédoque.
Na sinédoque, nós temos a menor parte que vai para o todo. Então, aqui, tiraste meu coração como um de teus olhos, ou seja, um de teus olhos, uma parte dos teus olhos, com um colar do teu pescoço, ou seja, uma parte, o colar do teu pescoço, que é o todo. Amo todas as palavras, ó língua devoradora, ou seja, as palavras que saem da língua. Tá bom? E a sinestesia? A sinestesia é aquela figura que lembra dos sons, das cores, dos cheiros, dos gostos, das texturas. Então, aqui ele mostra, a figueira já deu os seus figuinhos e as vides em flor exalam seu aroma. Ou seja, fala do olfato. Mostra-me a tua face, fala da visão. Quero ouvir a tua voz, a audição, a tua voz é doce, paladar. E o teu paladar, no versículo embaixo, faz com que falem os lábios. Ou seja, ele trabalha com os órgãos dos sentidos. É quando o versículo atenta para os cheiros, para os gostos, para as texturas. Tá bom? É a sinestesia. Aí vem a antítese. A antítese, nós já falamos do paralelismo antitético, quando ela trabalha com os contrários, com os elementos que têm oposição entre si. Amor, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. E duro como a sepultura ou ciúme. Veja só, amor, ciúme. Não combina amor com ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, mas as muitas águas, brasas de fogo e águas. Fogo e água são elementos totalmente antitéticos. Né? Então, aqui você vê que ele trabalha com elementos totalmente contrários. Então, por isso, nós temos aqui antíteses. Outra característica nos textos poéticos são os antropomorfismos, quando se atribui características físicas a Deus. Levanta-te, ó Deus, ergue a tua mão. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Se a Bíblia diz que Deus é espírito, como Deus vai levantar a mão? Como Deus vai ter olhos? E tem a antropopatia, que além de dar características físicas, as pessoas atribuem sentimentos humanos a Deus. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Estas 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª sua alma abomina. Se Deus é espírito, aqui se diz que ele tem alma. E ele tem alma e ele abomina. Então, essa aqui é a antropopatia. Nossa, difícil, ruim de falar, né? E tem a prosopopeia, quando se atribui características próprias de seres humanos a personagens não humanas, animais, plantas e coisas. E essas personagens não humanas adquirem vida por meio da combinação de qualidades, ações e estados específicos do homem. Então, a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Misericórdia e verdade são termos abstratos, não tem como elas se encontrarem. A justiça e a paz também são termos abstratos. A verdade pode brotar na terra, pode se plantar a verdade. A justiça pode olhar desde os céus. Difícil. Então, são elementos que dificilmente
vão apontar para algo que seja real. Porque com alegrias saireis e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros exclamarão de prazer. Imagine os montes e os outeiros exclamando de prazer, pulando. Imagina terremoto. Não é, irmão Márcio Ângelo? Imagina. E as árvores do campo batendo palmas, os galinhos batendo palmas. Imagina que divertido que ia ser a situação. Só criança imagina isso, gente. Só criança. E essa daqui, todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu que livras o pobre? Então, os ossos falando. Essa figura se chama prosopopeia. Então, é interessante isso, porque você olha e fala, como que isso está escrito na Bíblia? Como? Eu não tinha percebido, mas existe, está lá. Né? E há outros exemplos também. Nós separamos esses, mas há outros exemplos também. Então, são alguns casos assim, para os quais nós devemos atentar e tomar cuidado na hora de ler e procurar, na hora de ensinar, dar um significado, não é? Dar um significado mais real. Daí nós temos outra figura de linguagem que é a alegoria. Nós temos diversas alegorias na Bíblia. Temos Paulo, quando fala de Sara e Agar, lá em Gálatas. Nós temos a parábola de Jotão. Vocês podem pesquisar a parábola de Jotão, que é uma alegoria. Está como parábola, mas é uma alegoria. Nós temos acho que é o Salmo 100, tem salmos também que são alegorias, que são uma sequência de metáforas, acho que é o Salmo 135. Outro instrumento também é Eclesiastes 12, como vocês podem ver aqui. E essa interpretação não é minha, não vou atribuir a mim, porque eu não sou tão... Eu não cheguei a esse nível. Quem faz essa interpretação de Eclesiastes 12, 1 a 8, é o pastor Severino Pedro da Silva, naquele livro muito conhecido dele, que é O Homem, Corpo, Alma e Espírito. E eu trouxe aqui para vocês porque eu acho maravilhosa essa interpretação do texto. Quando ele fala para nós não nos esquecermos do Criador, aquele texto maravilhoso que eu ouvi tantas vezes nos cultos de jovens, na minha mocidade, né? Tantos anos atrás. E quando ele fala do sol nesse texto, ele fala da infância. Quando ele se refere à luz, ele se refere às atividades físicas, sensíveis, intelectuais. A lua é o lado poético da vida, as estrelas, a velhice, o dia é a vida. Ele disse, quando tremerem os guardas da casa, são os braços debilitados, e se curvarem os homens fortes, as pernas enfraquecidas, e cessarem os moedores, os dentes estragados, escurecerem os que olham pelas janelas, a visão debilitada, e as duas portas se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, são os lábios que vão se fechando, porque o que está guardado não é muito agradável de se ver.
E os dentes também são bem amolecidos, com uma dificuldade de trituração. Então, você vê que ele usa uma linguagem extremamente poética para mostrar o que é a velhice. E se levantar a voz das aves, é a audição enfraquecida. E todas as vozes do canto se baixarem, é a surdez, a fraca percepção da melodia. O sistema, como quando temerem o que está no alto, é o sistema nervoso abalado. E houver espantos no caminho, é debilidade geral. E florescer a amendoeira, são os cabelos esbranquiçados. Olha aí, pastor André, que lindo. Aí, ó, ai, que lindo. Floresceu a amendoeira. E o gafanhoto for um peso, nenhuma força física. E perecer o apetite, esse aí está um pouquinho mais literal, não é? Disposição para alimentação, indisposição. Antes que se quebre a cadeia de prata, tendão da espinha partido, paralisia da coluna, e se despedace o copo de ouro, o cérebro paralisado. Aí eu pensei no Alzheimer. E se despedace o cântaro junto à fonte, pulmões deteriorados. E se despedace a roda junto ao poço, sinal positivo de morte. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vocês perceberam que linguagem linda? Somente um homem cheio da sabedoria de Deus poderia compor uma poesia dessa. De um momento da vida que ninguém quer falar. As pessoas só falam de juventude, mas ninguém quer falar com uma linguagem poética da velhice. No entanto, Salomão fez uma poesia da velhice. Eu gostaria de ler com vocês aqui Eclesiastes 2, 13 e 14, para nós irmos encerrando. E comentarmos a qualidade aqui. Eclesiastes 2, 13 e 14. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo sucede a ambos. Então, Salomão. É Salomão, 1:18, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta ciência, aumenta tristeza. Então, aqui você vê que ele também usa o paralelismo, nesse versículo 18 aqui. Outro elemento também da poesia hebraica, que eu preciso comentar, não posso deixar de comentar, é o acróstico. Salomão usou isso em Provérbios 31. No livro de Salmos 119, a cada agrupamento de 8 versículos, nós temos uma letra do alfabeto hebraico. Tá? Começa com Aleph e assim por diante. Cada agrupamento de 8 versículos começa com uma letra do alfabeto hebraico. Então, ali nós temos um acróstico no Salmo 119. Em Lamentações, nós temos acrósticos no livro praticamente todo. Então, vocês vão ver que é um outro elemento da poesia hebraica, é o acróstico, né? Naquele Provérbios 31, no qual Salomão fala da mulher virtuosa. E nós aprendemos com esses homens de Deus o que é falar de sentimentos.
E aprendemos que falar de sentimentos é trabalho de gente inteligente, não é? Gente inteligente como Salomão, gente forte como Davi, gente muito paciente e forte também como Jó, né? Gente perseverante, lutadora como Jeremias, quando escreveu as Lamentações. Jeremias também era um homem que falava muito de seus sentimentos. Então, não tenhamos receio de nos expressar, de falar dos nossos sentimentos, principalmente para o nosso Deus, não é? Ele nos deu estas condições de nós nos derramarmos na presença dele. E que seja esse o nosso objetivo, tá bom? Deus abençoe a cada um de nós nessa nossa trajetória e muito obrigado por ter nos ouvido. Amém.